Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP, na nossa série especial Collab com a KPMG, que a gente fala com os Emerging Giants, os fundadores, quem está por trás das 14 empresas que vão ser os grandes representantes, aí, os gigantes do mundo da tecnologia, que vão representar o Brasil no cenário internacional, né, Diogo? Pois é, obrigado. E aqui a gente segue do segundo episódio e vamos entrevistar hoje o Pedro Rosso, CEO e co-founder da Docket. Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer não só tê-lo no programa Emerging Giants, como também estar aqui com você hoje para trocar uma ideia. Super agradeço, Diogo, pelo convite. Gustavo, onde já se conhece há alguns anos também, né? Gustavo conhece todo mundo. É, verdade. Quase todo mundo, quase todo mundo. Na época das lives da pandemia, Nossa, né? pode... E obrigado pelo convite. É um baita prazer estar representando a Docket aqui e também fazer parte desse programa aí que só tem feras aí, que eu já acompanho há algum tempo e esse ano a gente teve o prazer aí de poder fazer parte. Então... Perfeito. Vamos começar nosso papo aqui com perguntas diretas, tá, Pedro? Você, a Docket, né, tem a missão bem ambiciosa de desburocratizar o Brasil. Isso é possível? Tem uma frase que eu adoro, que ela fala o seguinte: não sabia que era impossível, foi lá e fez. Já escutou? Você tá fazendo mesmo? Mas tá fazendo mesmo? Eu acredito que sim. Assim, pelo ROI que a gente entrega e pela aderência do produto e os clientes que nós atendemos, de fato, é algo que tem muito valor, não só para os nossos clientes, como para a própria sociedade. Porque hoje, com a Docket, você consegue, por exemplo, fazer a liberação de um consórcio, de um financiamento imobiliário, de um crédito agrícola em questões de dias, e não mais de meses, né? E a nossa visão do futuro é que isso acabe acontecendo em segundos, só depende da gente trazer mais tecnologia para esse processo. Isso tem um valor enorme, porque você está falando de destravar crédito no Brasil e fazendo com que o custo do crédito seja reduzido. Hoje, 20% das operações financeiras que tem algum tipo de colateral de garantia, a taxa de juros ali, 20% desse custo do crédito é para cobrir despesas administrativas e burocracia. Então, eu gosto de trazer um cenário para que as pessoas aterrizem aquilo que a Docket faz e tangibilizem, que é: o Brasil tem 5.500 municípios. Hoje, muitas vezes, quando você faz um financiamento, qualquer operação com imóvel, você precisa tirar uma certidão negativa de débitos de IPTU, que é a prefeitura que emite. O Brasil tem 5.500 prefeituras. Então... Cada uma fazendo de um jeito. Só aqui a complexidade, eu brinco que assim, é muito parecido com o que o iFood faz, ou o Spotify faz, mas para órgão público, né? Então, como é que eu simplifico isso para as empresas poderem fazer as suas operações cada vez mais ágeis em uma complexidade enorme, né? É isso. A gente está falando de um documento, de um local, mas a gente opera com mais de 200, 300 tipos de documento em várias esferas: federal, municipal, estadual, zonas, e cada documento tem um nome, tem um preço, tem uma nomenclatura. Então, quem que ajuda a organizar isso e desburocratizar o Brasil? A Docket. E aí, ao invés de ir pela prefeitura para padronizar as ferramentas, explicando o que você faz, ao invés de ir pela prefeitura, fazendo ela padronizar ali o teu sistema, que as 5.500, todo mundo vai usar o mesmo sistema, você vai se você é o console que conecta essas 5.500 e você vira aquele painel de controle de preciso... Daí você sabe como as 5.500 se comportam. É exatamente Obrigado, isso. Vende bem o teu business. Mas perfeito, o pessoal é isso. não estava combinado, a não ser que eles tenham combinado, porque a KPMG não combinou nada disso. Mas exatamente isso, faz muitos anos. Que a gente já se conhece? Faz muitos anos, acho que tem mais de 5 anos, acho, pelo menos, né? Mas é uma missão nobre e acho que traz eficiência, você consegue, principalmente nas empresas também, né? Pensar de forma mais estratégica, não ter movimentos tão... E eu sei que vocês usam AI também nas operações, nas análises, enfim. Então, acho que isso é bem... Mas, peraí, eu quero puxar... Né, a gente vai falar muito de negócio, mas eu quero puxar um tema mais pessoal aqui, que, pô... A gente se conhece há bastante tempo, mas, cara, no off aqui, nos bastidores, a gente tava conversando, não sabia nada da sua vida pessoal e, cara, eu fiquei, assim, eu acho que é um tema importante que o Pedro passou por questões, assim, que hoje a gente fala muito de wellness, de saúde mental. Porra, pesou 120 quilos, né? Eu acho que eu até pedir pro editor colocar uma foto aqui. Não é você, bicho. Não é. Não reconheci. Você comentou mais recentemente que você teve uma questão, né, de ansiedade e tal. E, cara, eu acho que eu queria voltar nesse ponto PCD também.
Porque atrás da Docket existe o Pedro e o Pedro tem uma história, né? E eu acredito muito que muito das tuas crenças, dos teus valores, né? E até acaba se tangibilizando em como você opera teu modelo de gestão, vem um pouco do que aconteceu com você na pessoa física, né? E acho que o autoconhecimento entra muito para que você identifique isso e saiba lidar com isso, né? Então, com 9 anos, eu sempre fui super adepto à prática esportiva, assim, eu comecei a praticar esporte muito cedo. Meus pais sempre incentivaram muito. E eu jogava futebol, jogava muito bem em futebol. E aí, com 9 anos de idade, eu sofri um acidente. Eu fui dar um carrinho, né? E em vez de chutar a bola, a pessoa que eu fui dar o carrinho chutou meu olho. Caraca. E aí eu tive um glaucoma no olho direito. Eu tenho 3% de visão nesse olho só. Então, eu sou considerado PCD com visão monoocular. Então, demorei para entender isso, porque eu nunca vi isso como um problema. Eu vi que foi um acidente, mas depois anos de terapia, eu acho que o fato de eu ter parado o futebol tem uma correlação muito grande com isso, né? Então, anos depois eu acabo largando o futebol e eu nunca tinha entendido o porquê, mas eu acho que tem a ver com ter associado algo... Eu não tomava mais tanto risco, talvez, né? Então, acho que depois eu identifiquei isso. Teve outras experiências também, que daí eu saio de casa muito cedo, então eu tive alguns desentendimentos em casa, saí muito cedo de casa com 17, 18 anos. E isso também te dá um nível de maturidade que eu falo que é a melhor coisa que me aconteceu, porque eu tive que me virar sozinho, sabe? Então, você vê que... Depois, mais pra frente, você fez a passo? Não. Um ano depois, já tava tranquilo. Tá bom, não é que a gente nunca mais falou, mas eu entendi que meu caminho era fora, né? Eu já tinha morado fora um ano fazendo faculdade fora, em Ribeirão, minha família é do interior. Mas é muito legal, porque quando você conecta os pontos, né? Olhando pra trás, as coisas fazem sentido. Porque daí eu vou morar fora de casa. Então, eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Beleza, agora tem que trabalhar. Agora você vai ter que ter o seu próprio dinheiro para pagar suas contas. Então, você tira aquela mamata muito cedo de quem mora com os pais, né? Cara, isso me fez ter um drive muito grande para trabalho. Então, eu fui trabalhar muito dos meus 18, né? Meu primeiro emprego foi com 15 anos, mas foi por outros motivos, porque eu ia mal na escola, então meu pai me colocou como office boy. Naquela época, trabalho infantil. Era tudo bem, não era? Era jovem aprendiz. Não, era jovem aprendiz. Era jovem aprendiz, tudo regular. Era trabalho. Era trabalho. Mas... E eu começo a trabalhar muito, muito, muito. E aí, que é o segundo ponto que leva, que nessa fase de trabalho e estudo, eu perdi a mão no peso. Então, eu cheguei a pesar 120 quilos. E eu tinha... Eu tava pré-diabético. Então, eu vou no médico, tô pré-diabético. E aí, ele falou, se você continuar com esse obesidade... 20 e poucos, né? Se eu tinha 22 anos, né? Daí, com 24... eu comecei a fazer dieta e academia. Literalmente assim, vou parar de comer tanto e vou começar a tentar treinar todos os dias, andar 15 minutos. Não fez cirurgia nem tomou aqueles remédios que hoje são super populares? Nada. Nem existia remédio, né? Então, o que tinha era cirurgia, mas eu nunca cogitei. Eu falei, não, vou tentar treinar. E é como tudo na vida, as coisas não acontecem da noite pro dia, né? Então... E eu tentando perder 5 quilos. Né? Eu aprendi. Mas é que tem uma questão que... Só aprender aí. Se você tá muito fora do seu peso, os primeiros meses o ganho ele é mais exponencial, né? Mas eu acho que aquilo já me deu uma percepção muito clara de que as coisas levam tempo, né? E você precisa ser disciplinado. Então, foi 1 ano e meio que eu demorei para perder 47 quilos. Aí eu volto pro meu peso original. 47? E aí tem uma questão metabólica que você fica muito lutando, né? Então, seu corpo precisa... Uma coisa é você perder, né, o peso, outra coisa é o seu cérebro entender essa redimensão. Exato. Quem é você? Quem é você, exato. Então, sofri, né, todos os tipos de piada que você pode imaginar, porque você muda muito, né? No meu menor peso, eu cheguei a ter 72 quilos, daí eu tive anemia. Cara, meu Deus do céu. Peraí, a história tem que terminar bem, cara. Não, hoje tá tudo bem. Não, hoje tá bem, hoje tá tudo bem. Mas assim, cara, foi o processo. Foi de um extremo pro outro. Mas demorou também, né? Que foi 1 ano e meio treinando muito, revisitando todos os hábitos. E aí eu cheguei num patamar bom. E geralmente, quando você perde muito peso, você tem uma tendência a ter anemia durante um período, depois estabiliza, que o corpo não entende. Aí daí eu comecei a fazer mais acompanhamento, sempre, né? Nutricional, pelo menos, para que as coisas não sejam totalmente
totalmente fora do controle. Mas o que foi muito legal, o Gustavo e Diogo, é que eu aprendi um negócio que, assim, a gente superestima muito a capacidade dos outros e subestima muito a nossa capacidade. Verdade. E, cara, uma pessoa determinada... Se você falar pra minha mãe que você quer, por exemplo... Putz, eu quero fundar uma concorrente da NVIDIA. Eu acho que todo mundo tem capacidade, sabe? Assim, a gente se impõe limitações, sabe? De achar que a gente não é capaz de construir ou de fazer. Isso foi me fortalecendo mentalmente de que, assim, cara, é um baita de um achievement. E eu entendo quando um esportista, um cara quando escala uma montanha, porque mas se você treinar, se você for consistente, se você tiver disciplina, são poucas coisas nessa vida que você não consegue construir. Sabe? Eu acredito muito na determinação das pessoas, assim. São poucas coisas que uma pessoa muito determinada, né, talvez não consiga entregar. Às vezes as pessoas falam, mas é difícil. Putz, difícil é relativo. Eu acho que a gente tá muito mais acostumado a desistir das coisas, né? E você acaba se viciando em desistir das coisas do que, de fato, pegar uma coisa e começo, meio e fim, sabe? E para mim o processo de emagrecimento foi isso. Foi me mostrar que, pô, se você faz o que tem que ser feito quando precisa ser feito, e isso moldou muito o meu modelo, né, de gestão, enfim, de como que eu penso toda a parte do sistema organizacional também. Então... E você manteve? Depois Sim. você Não passou tive nenhum outro... Não, mas eu digo assim, hoje você mantém essa disciplina do pessoal. Aí no off mesmo, no pessoal. De alimentação, de rotina, de atividade física. Eu acho que isso daí foi muito importante, porque quando eu tava pesando 120 quilos, tem um negócio que eu aprendi, que é a saúde não tem grana, né? Assim, depende de você. E dependendo do caso, não vai ter dinheiro que vai te... E são poucas coisas que você não tem tanto controle. Então, cara, o que tá dentro do meu alcance que depende de mim, que é manter uma dieta, manter uma consistência, ter consciência sobre aquilo que eu como, ter uma consistência de treino, de saber que isso é importante para o meu corpo por vários motivos. Então, isso começou a ser parte de um hábito, porque eu sei que o preço de não me cuidar, ele é muito alto e às vezes até não existe preço. Não existe preço. Não existe preço. Então, assim, esse é meu espectro, né? Como eu aprendi a ver. Então, isso eu passei a adotar. Então, eu treino de manhã, então tem alimentação. E, assim, de novo, você não precisa ser extremista, né? Não é que assim, nossa, então você não faz mais nada. 4h59 da manhã, cara, fazer o banho ali de gelo, assim, né? Aquela coisa. São poucas coisas. É que a gente começa a se acostumar com o excesso, né? E você vai se permitindo. Deixar é fácil, e os né? extremos também. É fácil. Exato. E a questão da saúde mental? Você falou da ansiedade, fiquei curioso. Isso daí é um ponto que eu acho que é super velado, né, no empreendedorismo. Nos Estados Unidos eu comecei a ler alguns founders que começaram a falar mais abertamente sobre isso, assim, mas em 2023 eu comecei a ter ataque de pânico, ataque de ansiedade. Então eu não conseguia falar na frente das pessoas. E volta e meia você acaba sendo chamado para uma palestra, um painel. Isso. Cara, chegou vezes assim, um pitch que, assim, a boca secava. Caramba. Borboleta no estômago, assim, sabe? Dava um frio na barriga. E você não sentiu isso aparecendo? Até para entender um pouco, não, né? Às vezes a pessoa que tá passando não sabe o que é. É verdade, que, né, que ela vai, né? Vai desenvolvendo. Você não sei, simplesmente sabe. aconteceu. Um dia. Exatamente. Mas assim, parece que há sinais. Para mim, eu acho que o ponto maior talvez o que eu entendi depois é que uma vez que acontece a primeira vez, cara, você fica com muito medo de acontecer de novo. E esse medo, ele exponencializa. É isso mesmo. Então, assim, isso é muito louco, cara. E é uma parada que, assim, pra você sair disso, é um espiral, porque você vai condicionando o teu cérebro a sempre não se expor, porque você sempre vai ter medo, porque vai acontecer aquilo de novo. Então, só que a melhor forma de você lidar com isso é se expondo de novo. Mas ao enfrentar, você tem o preço também. Então, é um paradoxo que, assim, se o melhor remédio, né? O melhor remédio natural, sim. Né? Você se expor para que isso vá sendo diluído, mas ao mesmo tempo, toda vez que você se expõe, teu cérebro fala, foge, aqui não é o seu lugar, você não deveria estar aqui falando, corre pro banheiro e vai chorar. Você fala, cara, eu não quero fazer isso de novo. Então, como é que... Aí que eu comecei a dar muito... Você me lembrou agora. Passou, mas eu já tive de ir pro banheiro chorar. Já tive. De ataque.
Já tinha. E Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala de startup, né, fala-se muito sobre coragem, né, de exposição, né, de o arquétipo do herói, o arquétipo do herói, né, de você enfrentar ali o super-homem, enfrentar os investidores e essa narrativa, ela é repetida, né? Ela se espalha e aí vem a questão da resiliência, dos riscos, né, que você toma, que no momento que você empreende, você entra nessa jogada, um jogo, uma jornada. E aí você tem a questão das doenças mentais, que é velado e que pode ser traduzido como um sinal de fraqueza, inclusive. Sim. Então, assim, é interessante você trazer esse relato, porque eu já ouvi, né, de empreendedores, até mesmo do programa Emerging Giants, Diogo, eu não tô bem mental, não tô bem mesmo, não tô bem na saúde mental, ansiedade e tal, só que eu tenho que fazer o pitch, os investidores estão me cobrando e tal. Então, cara, eu acho que é nobre, né, da sua parte trazer isso e que a gente possa compartilhar mais cases. Acho que a gente tem que trazer mais isso. Porque o que se vende sobre principalmente quando a gente fala de Emerging Giants, o cara vai ser Giant. Então, assim, já é mais uma pressão do tipo, você tem que ser gigante. Né? Você tem que ser gigante, né? Senão você falhou, né? Então você falhou. Então, assim, existe uma cobrança social gigantesca em cima disso, porque muitas vezes seus familiares não fazem ideia do que você faz. As pessoas te veem como louco. Pô, o cara largou tudo para empreender num negócio que pode não dar certo. Sim. Até porque o mercado de startups, a maior parte, né, das startups, elas quebram. E aí você traz esse histórico, né, de limitações, de superações, de situações que você poderia pensar, bem, não é para mim. Eu não vou me arriscar porque eu já passei por momentos difíceis, né? E aí você relatou desde a tua infância, né? Até a questão mesmo dos ataques de pânico. E hoje você tá aqui, sim, né? Enfim, e com uma outra perspectiva. Sim. E aí a minha pergunta é, como é que você vê isso com teu time, com as pessoas que estão com você, com as pessoas que entram na Docket? Porque a cultura do founder, né, era muito difundida, né? A gente tem que ser agressivo, a gente quer growth. Dado que essa questão da saúde mental é velada, né? Porque pode ser um sinal de fraqueza para os empreendedores frente a toda, né, aos stakeholders, a questão da cobrança social. Como é que você lida com isso hoje, com seus funcionários, com seus sócios e com as pessoas que trabalham né, indiretamente com a Docket? Claro. A gente sempre tenta conscientizar e respeita muito o processo, sabe? E aí, o motivo disso, muitas vezes, pode ser o trabalho, mas tem muitas questões pessoais também. Então, assim, acho que somos 3 fundadores, eu, Rodrigo e Flávio, todos já tivemos algum tipo de problema. Então, assim, em relação a isso, né? O meu caso foi ataque de ansiedade, mas teve outros casos. Então, todos os 3 já passaram por alguma questão relacionada a isso. E com o time identificar rápido. Eu acho que esse que é o grande ponto, né? Então, ser consciente e identificar rápido. A gente estava falando um pouco disso aqui nos bastidores. A nossa cultura é uma cultura de performance, é uma cultura de resultado. Eu sou como é que você equilibra isso? E eu sou um sales-led... Eu sou um founder de vendas, né? Então, tem até um termo novo agora, que não é o Founders Mode, é o... Sales-led Founder-led Growth, algo relacionado a isso. Então, você tem que dosar, né? Obviamente. Mas eu acho que é diferente de você sair dando show, gritando, sabe? Assim, respeito, obviamente. Sempre tratar as pessoas com respeito. Entender que resultado é importante, mas como é que eu crio um equilíbrio, entendeu? Porque não adianta... Isso daqui não é uma sprint, isso daqui é uma maratona. Então, assim, não adianta você rodar 9.000 RPMs todos os dias, porque você vai fritar, né? Então, assim, como é que eu causo esse equilíbrio de saber os momentos que eu preciso acelerar e desacelerar? E aí tem 2 outras coisas que, especialmente pra gente, que pra mim, né, fez muita diferença, que é... Como que a gente chegou aqui, né? Como é que você chega nesse ponto? Então, tem um fator que é... Primeiro, terapia. Então, autoconhecimento. E eu faço terapia desde os 15 anos de idade. Eu acho que, assim...
eu gosto de ler muito sobre autoconhecimento. Então, Joe Dispenza, Tony Robbins, PNL me ajudou muito. Mas não a PNL de lado de vendedor de curso. Eu tô falando de PNL Olha as fórmulas mágicas. Daqui a pouco eu tô vendendo ali. Tá vendo meu Instagram curso, eu tô lançando a de PNL mesmo de visualização, técnicas de visualizações, esse tipo de coisa, de reprogramação e programação neurolinguística. E eu gosto de estudar o assunto e essa questão do autoconhecimento. Cara, fazer uma meditação, a gente tá falando um pouco aqui antes, sabe? Um mindfulness, praticar esporte, ter consciência daquilo que você tá comendo. Acho que autoconsciência é algo muito importante. E, no final do dia, também tem muito a ver com comparação. Então, assim, a gente... tem muita gente que chega em síndrome de impostor, porque você abre o Instagram hoje, você tá sempre se comparando, e aí tem uma pessoa que eu conheço, tava falando essa semana, tá síndrome do impostor, né? Tá em um estágio menor, tava dando mentoria ali, tava fazendo um trabalho. E, cara, assim, tem orgulho da sua história. E, assim... Todo mundo tem uma história diferente, não adianta. Todo mundo tá passando por uma luta. Eu falo pro time, eu falo assim, cara, quantas vezes na sua vida você teve teu aspecto financeiro, tua carreira, tua saúde e teu relacionamento equilibrado? Não. Isso é raro. Possível. Tá todo mundo passando por alguma coisa dentro de casa o tempo inteiro. Então, assim, não adianta você abrir o Instagram, achar a vida. E a gente faz isso. O cara tá melhor do que eu. cresceu mais. Você não sabe. Olha o seu, entendeu? Você não sabe um monte de coisa. Só que você cria esse estigma de, putz, talvez eu não seja bom. Aí sabe, mas a grama do vizinho tá sempre mais verde. E aí, sabe o que eu acho que falta? Ser muito grato e ter muita consciência sobre a sua história e orgulho, cara. Perfeito. Porque ninguém sabe tudo que você lutou, sabe? Você sabe uma coisa que eu converso muito com minha esposa sobre essa questão da gratidão, né? Não é gratiluz, né? Gratiluz. Mas é gratidão mesmo, porque, cara, é muito impressionante, né? Porque a gente vê, né, o Gustavo, né, coloca lá destaque pro empreendedor, unicórnio e tal. Não sei o quê. Óbvio, são notícias muito boas. Mas, assim, você nunca sabe o que tá acontecendo com o outro. E acontece direto de eu conversar com alguém, com algum empreendedor, empreendedora, e você não faz ideia do que tá acontecendo, né? Ela tá passando por uma situação super difícil, familiar, enfim. E tem uma questão também que eu acho interessante, que é a questão espiritual, né? Porque a gente fica nesse mundo workaholic, aí entra no... inclusive, o bem-estar agora, ele ficou pop. Né? Virou um lifestyle. Virou um lifestyle. Pendulou pro outro lado, né? Que agora é o extremo. É o extremo, exatamente. Mas você tem que tomar não vou falar marcas, mas você tem que tomar o negócio da moda. Se você não toma um negocinho, aquele negócio, né? Aquele estimulante ali. Você não é fitness, você não é saudável, se você não acorda 4h59 da manhã e não faz a sua rotina, não sei o quê. Se você só é fitness, você faz essas coisas, né? Você só é saudável se você... E esse ponto que você falou, né, do autoconhecimento... De novo a comparação, né? A comparação. Esse autoconhecimento, ele é muito difícil, né? Porque autoconhecimento se comparado a outros. Sim. Né? Então é muito difícil essa prática. Mas eu vejo que as pessoas estão buscando mais isso, né? Não só uma questão de propósito, né? Mas também de se enxergar nesse espaço, nesse mundo e ser grato e entender como é que a tua vida tá sem se comparar. E é algo super difícil. Sim. Até porque a gente né? Principalmente no mundo startupeiro, existe essa questão. Ó, aquele teu concorrente, você tá lá, ó, o Emerging Giant aqui já acabou de captar. Então, eu acho que ter essa noção de equilíbrio, essa noção de até onde cheguei, né? E o que é que eu tenho feito e tenho feito da melhor forma, eu acho que isso é super importante para você não se comparar e não ter essas... enfim, né? Esse estresse, né? E às vezes até burnout mesmo, que fala, o mercado tá bombando e eu não tô aproveitando as oportunidades. E teu ciclo de autoconfiança, né? Porque no final do dia, quando você executa bem, o teu nível de confiança tá alto, né? Então, muitos livros e muitas teorias falam como que é uma equipe que performa bem. É uma equipe que tem um nível de autoconfiança entre os times também muito bem e alinhado. Então, quando você aprende a ter orgulho, né, da sua trajetória, eu acho que é o orgulho para você olhar para o passado e reconhecer, mas a humildade daquilo que você precisa aprender para continuar evoluindo. Então, sempre vai ter essa dualidade, não só de...
cheguei aqui, tá tudo bem. Não, mas agora eu sei que eu preciso evoluir, mas entender que o que você fez também, quais são os pontos que você tem orgulho eu tenho anotado isso, assim, sabe? Porque, cara, senão você fica achando que... A gente... o dia inteiro, e assim, é porque a gente fica achando... Tem aquele processo do nunca tá bom, sabe? Do empreendedor. Também tem isso, sabe? Então você nunca acha que o que você tá fazendo tá bom. Só que quando você olha pra uma... eu tô há 10 anos empreendendo. Fala, pô, acho que a gente construiu alguma coisa legal aqui. Deixa eu pegar essa parte aqui e ter orgulho. E seja qualquer um na sua carreira, teve coisas boas, mas a autocobrança também, ela é muito grande. Aí quando você liga isso com um efeito de comparação, cara, você começa a se achar um lixo, entendeu? E aí, de novo, aí a leitura de, cara, o lado negativo das redes sociais, essa hiperconexão, né? Exato. Todo mundo tem que ser bem sucedido, todo mundo tem que dar certo, né? Eu acabei de ter uma ideia aqui que, cara, é dinâmico, tá? Gustavo Grigorini, que tá aqui nos estúdios, a gente vai fazer uma mentoria sobre saúde mental para as Emerging Giants, porque eu acho que esse tema é super importante e você vai ser o nosso convidado. Topa? Topo, super Beleza. topo. Vamos botar um business agora? Vamos. Não, eu até ia perguntar, até aproveitar o gancho que ele deu, né? Que ele falou de superação, entender, e você falou que você é um cara de vendas, né? Você é um founder muito de vendas e tal. Mas eu li em algum lugar que você não era cara de vendas, né? Não então, porra, você não se via de vendas e é um cara... Eu sou vendedor, né? Porque meu pai, ele trabalhou com vendas a vida inteira. Eu fiquei meio traumatizado com esse negócio. Porque, cara, meu pai era um excelente vendedor, aprendi muito com ele, mas era um negócio ultra estressante, não tinha muita coisa garantida. Eu falo que vendas tem uma parte do processo, comunicação visual, né? Então toda a parte de outdoor, que na época que não tinha lei Cidade Limpa, faz anos atrás, então era muito com a agência o tempo inteiro, né? Toda a parte de mídia de agência, e aprendi muito com ele. E o que eu vi que tem uma parte do processo que você não controla. Né? Você pode fazer o playbook inteiro. Aí chegou ali no final, e eu adoro as outras áreas, porque as outras áreas eu controlo tudo. Então, assim, cara... É o que eu já falei aqui com o Gustavo, né? A gente já falou isso. O processo de compra, ele no final do dia é emocional. Totalmente. Então você pode ir com o teu playbook e tal, no tete a tete ali, o cara vai falar assim, não fui com sua cara, não vou comprar de você. É isso, exatamente. E você tem que estar preparado pra frustração. Isso. Agora, o resto, você controla dentro da empresa, o que é legal, né? Porque daí você fala, de caixa... Né? Engenharia, preço, operações, né? Então, e aí, essa questão foi... A gente tirou no palitinho quem ia tocar vendas, quando a gente... Sem brincadeira. Breaking news, foi breaking news. Seus investidores sabem disso. Se vocês querem história bonita... Olha, obrigado, me chamava. Seus investidores sabem disso. Me chamava que eu tava lá na DOC, tô brincando, KPMG. Cara, a gente saiu de 1 quilo... A gente tinha pivotado o modelo para B2B. O Rodrigo não tô acreditando que escolheram vendendo no palitinho, cara. Minha profissão. Foi assim. Mas eu sou bom. Eu sou bom de venda. Não, mas peraí, termina. Vocês saíram do quilo. Nós saímos do quilo, pegamos um palito de dente na mesa e falou, cara, agora. Não, cara, quem vai vender? Eu não. Aí ninguém queria vender e o Rodrigo falou, cara, eu toco em engenharia, não tem como. Tem nada a ver com isso. Aí foi bom. Não, tem razão. Ele saiu uma boa, né? Ele saiu uma boa. Não sou de humanas, sou de exatas. Não, e também porque quem ia tocar no lugar dele não tinha, né? Então, assim, eu não ia entender nem o Flávio. O Flávio formado em Direito, eu mais a parte de business, eu falei, cara... Alguém vai tocar vendas. Porque os dois queriam ficar com operações. Aí tirou no palitinho, bateu, o palito saiu comigo. E aí eu fui estudar... Legal. Muito. Porque vendas lembrando aqui que vendas não é nada amador. Venda tem técnica, tem... Enfim. E o que foi legal, a gente é empreendedor em Endeavor e esse tipo de programa também, cara, foi fazer mentoria com todo mundo. Então o César... essa semana eu tava fazendo mentoria com o Alexandre Appendino, que é o VP da TOTUS, de vendas, né? Então tô tempo... E com o Felipe do Pipefy, que era ex-vice-presidente de vendas do Pipefy. E na época a gente foi falar com o Eric. E tem com a gente também de growth, tá? Então... mentoria também, não é só Endeavor. Sim, não, verdade. Defender aqui o meu programa. Amamos a Endeavor. Anderson e turma, dando com vocês, mas assim, a gente também tá... É que na época... Temos uma agenda. Você tava a gente tava, e aí assim, a gente... É porque você demorou a reconhecer o Pedro. Pô. Não, mas isso foi 2017. Eu na hora certa, Emerging Giant. É verdade.
E a gente... Então, assim, fui estudar muito a área comercial, mas um pouco desse DNA da disciplina foi isso. Eu falei, cara, deixa eu pegar um negócio que eu não conheço. E eu acredito que se você dedicar muitas horas e estudar muito e fazer mentoria... Então, foi isso que a gente foi fazer. 10 mil horas. Tem isso, mas não é... Mas, assim, é se propor a pegar algo e, de fato, estudar. Então, é isso. Vendas é estudo. Voltando. Pegar vendas, estudar vendas, assim como você se dedicou lá... Exatamente. Voltando... Papo terapia aqui, né? Isso. A mesma... Como a academia, a dieta, a mesma coisa. Então, eu vou empenhar foco e energia nisso. E aí, pegar benchmarks de mercado. E aí, comecei, destravou, enfim. E aí, eu sou CEO da companhia, mas um CEO muito orientado à área comercial. Porque quando a gente pivotou também, pessoal, a gente era uma empresa B2C, viramos B2B. Produto animal. Só que o que eu aprendi é que, se não estiver vendendo, você pode ter o melhor produto do mundo. Produto. Exato. Então, se eu tenho um mix de bom produto... E não é vendendo, se não tiver quem compre, Quem compre, exato. Aquele negócio de vendedor. Todo mundo quer que tenha comprador, né? Exato. O ideal é você não vender, né? O ideal é que as pessoas comprem, né? E o nosso produto é middle enterprise, então não é algo que eu desovo no mercado e tenho lead infinito. Tem que mostrar valor. Você tem que mostrar valor. Meu ciclo de vendas é de 6 a 9 meses. São grandes bancos, grandes empresas do agronegócio, as maiores empresas de consórcio, de real estate. Então, assim, é uma venda complexa. Que eu imagino que deve ser um pouco também para a KPMG. Então, assim, é uma venda de relacionamento, de construção de valor. Então, exige muita técnica, né? E ela leva um tempo maior. Então, assim, se você tem um bom produto e tem um bom processo comercial, acho que você tem um pote de ouro na mão. Se você tem um bom produto e não tem um bom processo comercial, nesse perfil de cliente, talvez você tenha algum tipo de problema. Então, precisa sempre estar azeitando. E se você ter só o processo comercial e não ter um bom produto, você tem um churn infinito na sua esteira e aí vira aquele balde furado, né? A Docket é uma legal tech, né? Poucas pessoas conhecem, né, esse termo e o que é que faz uma legal tech. E eu queria entender da sua parte, como é que o mercado, né? Você falou de construção de valor na perspectiva de vendedor, né? Como é que o mercado já entende o real potencial, né, de uma legal tech, o que faz, principalmente nas áreas jurídicas? Porque eu particularmente digo que há potencial de melhoria muito, né? Acho que a gente pode tornar muito mais eficiente contratos e tudo que envolve a parte jurídica. Nós, como vendedores, a gente vende, só que a gente quer que o contrato seja fechado ontem, né? Então, eu queria entender da sua parte como é que o mercado tem enxergado, né, as legal techs e o valor do que elas trazem. Acho que o nosso papel também é sempre ajudar a educar o mercado, né? Eu acompanho Legal Tech desde o começo, obviamente a gente participou ali desde quando foi criada a B2L, que é a Associação Brasileira de Legal Techs, Law Techs. O que eu acho, tá, ô Diogo, Gustavo? Eu tenho uma tese sobre Legal Techs e hype, que é quando o advogado, e 90% das Legal Techs são formadas por advogados, recebe um term sheet, ele não assina aquilo nem a pau. Que ele sabe, né? Conhece. Boa. Quem faz o famoso, quem faz a salsicha não come, né? Mas isso a gente tem que perguntar para os amigos advogados aqui, porque assim, o que eu conheço de Legal Tech boa, que não captou, é impressionante. Então assim, tem muita empresa boa de tecnologia pro setor jurídico que, cara, tá comendo quieto há anos ali, faturando dezenas de milhões, mas que não tá no radar. Volta e meia você vê ali a Thomson Reuters comprando algumas. Porque, e assim, Softplan também, volta e meia. Quem não é tão quietinho agora que começou, mas o pessoal do Jus Brasil. O Jus Brasil é um monstro. É um baita case, é um monstro. O Jus Brasil é um emerging giant. E na própria KPMG a gente tem uma frente, né, de tech transformation conectado também com, não só com law techs, como também legal techs. E a gente tem trazido, porque realmente a gente percebe o potencial dessas empresas. Eu falo que medicina... Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Exato. Burocratização. Né? Eu falo assim, medicina e o setor jurídico no Brasil, assim, é um mar de oportunidade para IA, porque é tanto dado que você tem despadronizado. Agora a gente está vendo algumas soluções de AI já muito legais, né? Legal tech surgindo para isso. Mas tem essa frente que eu acho que o mercado ele veio muito bootstrap
bootstrap. E tem uma frente também que assim, quando você vai para os departamentos jurídicos, é uma curva de adoção muito clara na minha cabeça, que eu acho que agora a gente está saindo dos early adopters para entrar mais no mainstream, assim, sabe? Então tem um pouco de curva de adoção. Dificilmente um departamento jurídico hoje, uma grande empresa, não ouviu falar ou não vai atrás de algum tipo de conteúdo para se educar sobre esse mercado. Perfeito. Mas, por exemplo, se você perguntar para alguém que não é do setor, é super pouco difundido, porque aí que a mídia ajuda a trazer esse tipo de visibilidade, que é onde a gente não vê grandes captações, justamente um pouco, acho que por essa tese que eu acabei falando. Mas os departamentos jurídicos, acho que tem, e os próprios escritórios de advocacia têm ido cada vez mais atrás e buscando soluções. Assim, agora, minha mãe talvez não tenha ouvido falar, entendeu? Que não é do setor. Ela entende o que você faz? Não é difícil um pouco, Que é um business muito de infraestrutura, né? Eu lembro quando eu fui captar, eu fui fazer o Sand Hill Road lá na Califórnia. Nunca tomei tanto não na cara. Mas, cara, eu fui visitar os maiores VCs do mundo. Foi uma baita experiência. Explicar pro cara o que a gente fazia ali é complexo, né? Pro gringo entender a nossa burocracia. Eu falava que era o blockchain offline, entendeu? Então... É um jeito de... Cara, mas lógico, obviamente veio o tema AI, você citou AI. Mas, lógico, para você, como negócio, é interessante, mas ao mesmo tempo... por exemplo, com agentes. Os agentes, né? Não é uma ameaça pro seu negócio também? Porque se, beleza, eu internamente, a minha equipe jurídica, ela vai lá, programa um monte de agente e eles vão fazer o que, teoricamente, a Docket, eu vou ter que pagar ela para fazer. É uma oportunidade, mas ao mesmo tempo a AI também não é uma ameaça para vocês? Eu acho que para todo mundo né? Assim, eu consigo pensar em vários fluxos que se a gente colocar um agente... Talvez a gente esteja aqui só fazendo gravação em determinado momento, porque daí é conteúdo criativo mesmo, natural. Mas não, a gente, na verdade, aqui somos todos AI. Não, eu tô aqui. Eu sou agente eu tô do nas Diogo. Bahamas, na verdade. Eu tô agente do Diogo, o Diogo tá em uma reunião com o Não, mas a AI vai te libertar tempo pra você fazer as coisas... Diogo, você pode voltar pra cá, por favor? Mas, especificamente no nosso caso, eu acho que a gente já vem trabalhando com multi-agentes internamente na Docket. Então, a AI na Docket não é algo de hoje, você sabe bem disso. Em 2018, a gente foi acelerado, a gente foi uma das 6 startups aceleradas pelo Google. Então, a gente é Google Alumni, a gente participou do Launchpad Program, primeira edição no Brasil, com a tese de utilização de AI para análise de documentos. E a gente pegou o primeiro documento, que era a matrícula de imóvel. Aonde está um grande diferencial da Docket? Data Lake. E aí, o meu nível de acurácia hoje, que chega em valores super altos, a gente só tem porque eu consigo ter muitas amostras para poder treinar modelos proprietários. Então, o que a gente faz hoje é o que garante que a gente continue sempre a um passo à frente, todos os produtos de AI que a gente lançou. Então, por exemplo, eu tenho um algoritmo especializado para matrícula de imóvel, contrato social, certidão de penhor, certidão de alienação fiduciária, certidão de casamento, certidão de óbito, nascimento, onde meu nível de acurácia, nenhum LLM chega no meu nível de acurácia. Tá. Porque a capacidade de ter o data lake para que a gente treine esses modelos para depois eu colocar um agente on top disso, fazendo e regendo todo o fluxo, que é o que a gente já vem testando na companhia, precisa garantir uma boa qualidade da informação final. Sim. E se você não consegue fazer isso de forma genérica. Então, o nosso diferencial está justamente nisso. É um flywheel. Quanto mais eu processo essas operações, mais eu capturo informações que eu utilizo para treinar modelos especializados que depois um agente opera em cima de um nível de acurácia que o mercado não tem. E é por isso que hoje o nosso produto de AI cresce 300% ao ano. Então, é um baita case. A gente foi a primeira empresa no Brasil a fazer isso. Hoje você consegue ler uma matrícula de imóvel em 30 segundos e saber se tem algum tipo de alienação ou hipoteca na matrícula. A gente consegue falar quantas pessoas são donas de uma empresa em 30 segundos. Extrair a causa da morte de uma certidão de óbito em 30 segundos. Você consegue puxar a ficha do startups.com.br? Não faça isso. Gente, acabamos aqui. Mas entendem que isso só foi possível esse nível de acurácia, porque o que o cliente precisa para uma resposta de um consórcio, de um crédito agrícola, se ele deve ir ou não com a operação com base em todas a due diligence documental que foi feita. Então, quando eu trago o metadado estruturado com o nível de acurácia que a Docket tem hoje, cara, eu tô dando um vazão a um volume de operações que antes ia ser feito de forma manual e com erro humano absurdo. Qual que é o tamanho da equipe hoje que você tem técnica para fazer isso? Chama Docket AI, eles fazem parte dessa squad, é um time de engenharia que aí é uma mescla que tem tanto advogados
quanto engenheiros de software e a parte de AI ali, que eu não sei o nome técnico, e cientistas de dados também. Então, um mix o squad tem cientista de dado, desenvolvedores, 2 pessoas muito sêniores de LLMs e modelos de AI. Então, a gente usa modelos também que eu transcrevo para o russo. A gente tem toda a parte de visão computacional feita dentro da Docket. É super parruda, tá? A gente tem uma plataforma interna só para treinar os nossos modelos. Porque a gente tá desde 2018 fazendo isso. Quando vieram esses LLMs, só para vocês terem ideia do impacto, a gente demorava 2 a 3 anos para colocar um documento com um leitor especializado. Com os LLMs, a cada 6 meses a gente está colocando um com nível de acurácia, cara, beirando 100%, assim. Então, isso exponencializou muito, mas o pré-processamento e toda a parte de visão computacional e algoritmos proprietários que garantem eu sair de 50 para quase 100 são treinados dentro da Docket, entendeu? Caraca, Legal Tech é algo legal, né? É legal. Inclusive, eu queria que você me apresentasse essas Legal Techs que você conhece, que não passaram por rodadas, porque a gente quer mapear também. Agora, Pedro, eu queria saber o seguinte. Aquela pergunta que a gente sempre faz para Emerging Giants, né, Gustavo? Qual é o próximo passo da Docket? O que é que vocês estão aprontando aí nos próximos... Não vou dizer nem 5 anos, porque as Emerging Giants, elas se movem... Cara, é humano... A gente falou no episódio anterior, a próxima já vai ser Giants. Já vai ser Giants. Então, assim... nos próximos meses, anos, o que é que vocês pretendem fazer para chegar ali e ser uma gigante? Boa. O sonho grande... E quando que você vai acabar com a burocracia no Brasil? Tá, esse é o sonho grande. Isso aí Com a data. Esse é difícil de prever. O sonho grande é que você possa hoje entrar no aplicativo do seu banco e fazer um financiamento imobiliário em 10 segundos. Nossa, eu acabei de passar por esse negócio. Demorou fevereiro, março, abril, maio, 4 meses. Eu tô dando um exemplo do financiamento imobiliário. É muito complicado essa parada. Chato. Então, assim, esse é o sonho grande. Eu tô dando um exemplo do financiamento. É um inferno. É um inferno. Mas eu passei por maus bocados com esse negócio aí. Porque realmente é uma burocracia enorme. Pra você ter ideia, é engraçado isso. Deixa o menino responder. Não, mas deixa. Não, pode falar. Pra você ter uma ideia, eu tive que fazer uma carta à mão. Putz. E aí eu mandei a carta à mão para o banco e o banco falou, não, porque a minha letra de forma. Eu não entendi. Ele falou, a sua letra foi feita por AI. Sério? É sério. Nossa. E aí eu tive que meio que dar uma curvada na escrita para poder... aceitar. Para poder aceitar. Muito louco. Mas enfim, responde aí. Eu peguei o exemplo do financiamento imobiliário, mas eu poderia te dar 10, 15 operações no Brasil. Então, por exemplo, crédito agrícola. O produtor precisa acessar crédito para financiar a produção agrícola. Demora 2 meses para esse cara ver o crédito dele liberado. É o mesmo processo. Parte de consórcio, contemplado. Consórcio agora está em alta porque taxa de juros alta. E a Docket é agnóstica em relação ao setor, então isso é muito bom. Agora a gente está com as maiores empresas de consórcio como clientes. Para o cara receber a carta quando ele é contemplado, para fazer toda a parte de liberação, é o mesmo processo de formalização. Então, tem vários casos de uso que essas operações poderiam acontecer. Então, o próximo passo da Docket é como é que eu faço essa jornada acontecer em segundos? E a meta é alta, tá? Eu poderia falar para você minutos, horas, dias. Nossa meta é em segundos. Deveria ser tão fácil você abrir e conseguir tomar crédito fazendo toda essa operacionalização de documentos, como é você entrar no especial do seu banco. É verdade. Entendeu? Verdade. Que é com 2 cliques você acessou lá um crédito pré-aprovado. Então, tudo isso... é feito com base no seu histórico. Que é feito com base no seu histórico. A lógica é a mesma, né? É óbvio que isso depende da Docket abranger cada vez mais todas as etapas do processo. Então, isso envolve desenvolvimento de produto. E também depende de instituições públicas, fatores, né, que a gente tem um controle mais ou menos, também cada vez mais tornarem tecnológicos e adeptos, que é o que a gente também vem observando. Sim. Mas assim, sonho grande e evolução do produto, jornadas em segundos ali. Então, a gente fala assim, não abre o doc, abre a Docket. Mas vocês vão comprar, viu, né? Vocês vão comprar empresas. A gente tem vários roadmaps no plano para deployar, e aí coisas que a gente entender que não faz sentido, né, e economizaria tempo e são
são a etapa seguinte, né, do que a gente faz, a gente tem olhado sim para empresas. Em termos de empresa, hoje vocês estão bem, breakivado, zero caixa? Tá quase breakivado, então a gente fez um trabalho legal. Então a gente está muito próximo do break-even, crescendo 40% ao ano. Então a gente está com números legais, bem bons, na verdade, né, para empresa que vai breakivar, boa posição de caixa. Fizemos um trabalho grande de foco, energia, cara, focar no break-even, e aí tem dado bastante resultado, mas acho que não tem segredo. É ir lá, barriga no balcão, executar bastante, consistência. E vender. E vender. Exato. E aí, para finalizar, a gente tá fazendo aqui uma brincadeira de falar de questões pessoais no fim, mas a gente acabou, né? Porque faz parte da coisa da sua história e da história da Docket. Então a gente trouxe para dentro do episódio, mas para finalizar, então, a ampulheta. Só pra gente não deixar de usar a ampulheta, você vai ter um tempinho para fazer um pitch de quem você admira dentro do programa aí do Emerging Giants, dos 14 da turma, ou eventualmente de outras turmas. E por quê? Exatamente. Faz o pitch de quem e por quê. Valendo. Quem eu admiro é o Lucas Vargas, CEO da Nomad. E só porque ele foi o primeiro episódio. Pô, você já consumiu tempo na ampulheta. Eu pesquisei bastante, mas vou explicar o porquê, tem um motivo. Eu conheço o Lucas já tem acho que uns 6 anos. Então, quando ele estava no Viva Real, ele deu uma mentoria pra gente e depois, volta e meia, eu pego mentoria com ele. E o que eu acho, assim, eu tenho uma empatia muito grande pelo Lucas. Eu acho a gente muito parecido, assim, de execução. Ele tem um ritmo muito parecido com o meu. Então, e ele tá, construindo um negócio que acho que veio de uma experiência de Viva Real, que ele tocou, foi CEO lá quando o Brian saiu, construiu a Nomad. Então, eu admiro demais ele como empreendedor e que tem muita bagagem, né? Passou por muita coisa já. Então, e com um modelo de gestão, acho que muito parecido. Então, não é alguém que eu não conheço. É alguém que eu conheço e que eu procuro ter mentorias constantemente já tem algum tempo. Inclusive, a gente foi almoçar semana passada, tudo. Então, um cara que eu admiro muito, tenho muito respeito. Legal. Bacana. Pô, obrigado, Pedro. Valeu por compartilhar aí não só sua né, não só coisas sobre a Docket, mas também sua vida pessoal. Eu acho que é importante demais. Foi muito bacana, cara. Curiosidade. De verdade, eu tive vários insights. É importante isso, que as pessoas, né, a gente desmistifique essa coisa do fundador herói, macho alfa e tudo mais, né? Então, obrigado por compartilhar. Boa, obrigado também. Obrigado, Pedro. É um prazer tê-lo no programa, um prazer ter recebido você aqui e compartilhar um pouco da sua história. Fiquei muito realmente até emocionado com essa história que é tão interessante, tão cheia de desafios e superações, né? Quer dizer, a gente a gente só vê a ponta do iceberg, né? A gente não vê o todo. Bem, pessoal, a gente termina aqui mais um episódio do MVP Emerging Giants. E no próximo episódio... Mais uma conversa bem bacana. Só ficar ligado os canais do Startups e os canais da KPMG, principais plataformas de áudio, plataformas de vídeo, tudo. Perdeu o episódio, você não tem como. Então, é só ficar ligado, ficar ligada. Até o próximo.